Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou mostrar para vocês que leituras eu concluí no mês de outubro. Bom, eu comecei outubro lendo A Tenda Vermelha, da Anita Diamante, livro que eu recebi por intermédio do Leia Mulheres e que foi uma grata surpresa, né? Um livro que vai tratar da vida das mulheres na antiguidade, ali mais ou menos o mesmo período descrito no Gênesis bíblico. Então ele vai contar a história das mulheres da tribo de Jacó. E o livro me surpreendeu bastante, assim, porque ele vai falar de outras crenças, né, que havia na época, outras práticas ligadas ao universo feminino, à menstruação, ao parto, à prática de ser parteira, de curandeira. E é uma jornada bem interessante focada nessa personagem chamada Diná, que é a única filha do Jacó. O livro me prendeu bastante, é uma narrativa muito interessante, já tem vídeo pra ele aí no canal, vou deixar o link, e foi uma surpresa muito boa, assim, foi um livro que eu li no momento que eu tava precisando desses textos, assim, que prendem a gente, que tiram a gente um pouco, assim, do nosso universo. Depois eu li um outro livro muito querido que eu adorei, que eu ganhei da Lícia de aniversário, que é o Como Se Fosse a Casa, uma correspondência da Ana Martins Marques e do Eduardo Jorge, um livro de poemas, onde eles vão refletir sobre os conceitos de casa, de pouso, de moradia, de trânsito, de exílio. Um livro muito bonito, muito intrigante. Já tem vídeo para ele também, vou deixar o link aí. Bom, a gente acabou de viver um período eleitoral muito estressante e que causou uma angústia um pouco acima do normal em boa parte das pessoas. Isso levou muita gente a estudar para tentar entender o que estava acontecendo, para tentar algum entendimento, assim. Muita gente ficou perdida. Eu confesso que eu me senti um pouco perdida também. Então eu peguei um livro para ler, que eu vou mostrar aqui, e que eu não terminei, porque é um livro grande e denso, mas de que eu estou gostando bastante, que é o Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que tem como subtítulos Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Eu comecei pelo último capítulo, que é o do totalitarismo, tá? Que acho que era o que me interessava mais. E ele me ajudou a entender bastante coisa, especialmente no que toca à adesão de massas ao discurso totalitário. Que era uma coisa que estava me intrigando ali no momento, mas ela também vai descrever como esses regimes funcionam, né? Ela identifica como regimes totalitários o nazismo e o regime soviético. Para ela, o fascismo é uma ditadura monopartidária. Ela vai explicar um pouco essas diferenças, como ela vai dizer também que existe um movimento totalitário e o regime totalitário, e que movimentos totalitários existem em lugares, países que não necessariamente têm regimes totalitários. Então, assim, o texto dela não é um texto difícil de ler, mas é denso, tem muita informação. É um livro grande, então é uma leitura que vai continuar sendo feita. E aí, por que eu mostrei, apesar de ser uma leitura incompleta? Porque as leituras que eu fiz depois têm a ver com essa, tá? Então, eu vou mostrar, abrir um arquivo aqui para ver o nome do escritor. Eu li uma HQ, que a Lícia também prestou, a mesma Lícia que me deu de presente aqui o livro de poemas. Uma HQ que se chama The Three Escapes of Hannah Arendt, The Tyranny of Truth, do autor Ken Grimstein. Essa HQ, ela é biográfica, então ela é uma biografia em quadrinhos que conta a história da Hannah Arendt. E vai falar então desses three escapes, né, dessas três fugas, que são fugas porque ela era judia, então ela saiu, ela foi presa, ela saiu da Alemanha, enfim. E vai falar também um pouco das principais ideias dos seus trabalhos, né, por isso o The Tyranny of Truth, tanto pela busca que ela tinha por essa verdade filosófica, quanto pelas conclusões a que ela chega quando está estudando a condição humana, que é um dos livros dela, e Origens do Totalitarismo, né? Então, quando ela está estudando o totalitarismo. E ela chega a essa conclusão de que faz parte de um regime totalitário, de um movimento totalitário, a eleição de uma verdade única e a imposição dessa verdade a todas as pessoas, né, do sistema, do governo, do país, e de forma, assim, autoritária. Então, deslegitimando e não reconhecendo outros modos de vida, outras crenças, outras posições ideológicas. Então ela vê isso como uma perda grande de liberdade,
E no Origens do Totalitarismo, então, para fazer um diálogo aí com a HQ, ela é onde ela esmiuça mais essa questão dos regimes totalitários como regimes empenhados em ir destruindo gradativamente diferentes instâncias da subjetividade, né? Então, ir destruindo o indivíduo, as suas crenças, os seus posicionamentos, as suas relações interpessoais, né? Então, foram duas leituras muito boas. Essa HQ ela saiu muito recentemente nos Estados Unidos. E para brasileiro, eu tive a sorte de pegar emprestada, mas o e-book está disponível na Amazon, mas deve ser um pouco salgado, imagino, o valor. Uma outra leitura que eu fiz aí nessa esteira foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Do autor eu só tinha lido 1984, que é uma distopia excelente, que fala bastante. Ela é inspirada no regime soviético, né? E ela fala bastante sobre assuntos que a gente tem tocado aqui recentemente no Brasil, como controle de informação, controle de mídia, revisionismo histórico, né? Então, propaganda. E a Hannah Arendt fala isso bastante no livro dela, mas o George Orwell fala disso bastante do 1984 e vai falar um bocado aqui também, né? Esse livro não é uma distopia, ele é uma fábula. Então os personagens são apresentados como animais. É um livro muito famoso, mesmo quem não leu meio que sabe do que se trata, né? Então, assim, os líderes, os que representam os líderes soviéticos são representados por porcos, a força policial ou o exército por cachorros. Vamos dizer assim que a turba ignara pelas ovelhas, né? E ele cria então aí essa alegoria da formação de um regime totalitário. É uma reflexão que serve para pensar regimes totalitários de modo geral, embora ela tenha sido inspirada no regime soviético, tá? E é um livrinho minúsculo que você lê num instante e que serviu de inspiração para um dos discos mais legais do Pink Floyd, né? Que é o Animals. Mas que eu tenho certeza que muita gente já leu. Eu não tinha lido ainda, mas eu sei que muita gente já leu. Para concluir, então, essas leituras temáticas, e eu acho assim, a gente ainda tem muita leitura para fazer, mas assim, eu fiz uma outra leitura que eu tinha muita vontade de fazer já há bastante tempo, um livro que já tinha sido recomendado para mim há bastante tempo, que é Isto, um Homem, do Primo Levi, autor italiano, químico, que foi preso em Auschwitz. E ele vai nesse livro aqui, então, me parece que o Primo Levi foi, assim, uma das principais vozes responsáveis em denunciar os horrores do nazismo. E nesse livro aqui ele vai descrever a sua experiência lá em Auschwitz, né? A rotina que existia lá, a dinâmica que se constituía lá, social, política, e os modos sistemáticos e contínuos de destruição da dignidade humana. Então é um livro muito sobre o processo de desumanização. Esse livro ele veio assim para somar a outras leituras que eu já tinha feito sobre esse processo de desumanização, e eu separei os livros para mostrar aqui. É uma leitura muito pungente porque é um relato pessoal dele, né? Então ele vai falando, ele vai passando por temas importantes como o desejo de desistir, motivações para continuar, falta de esperança de que eles fossem ser libertos em algum momento, os pequenos prazeres a que eles vão se agarrando, assim como os medos que eles vão desenvolvendo. E nesse sentido me lembrou muito dois outros livros que são os que eu separei aqui, que já foram lidos, mas que eu acho que tem a ver com isso. Um deles é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Frankl, que foi um psicólogo que criou um método terapêutico conhecido como logoterapia. E esse livro ele vai explicar a logoterapia porque ela tem a ver um pouco com... O surgimento dela tem a ver um pouco com a experiência dele em Auschwitz, que é essa experiência de descobrir por que ele não tentou se matar, né? Então, assim... O Primo Levi faz uma longa descrição sobre as pessoas que desistem, né? Aquelas que aguentam menos tempo, aquelas que não encontram a força necessária para reagir e acabam morrendo muito rápido. E o Frankl faz essa distinção também das pessoas que encontram dentro de si alguma motivação para continuar
e das outras que acabam se jogando na cerca elétrica ou desistindo de se alimentar porque não conseguem tolerar aquela existência, né? E a partir dessa coisa de encontrar uma motivação, um sentido, é que ele cria a terapia dele. Então, assim, é um livro que eu amo, recomendo demais e que tem bastante a ver com essa reflexão. O outro livro é Um Dia na Vida do Ivan Denisovich, do Alexander Solzhenitsyn. Esse livro, sim, está resenhado aqui no canal. Esse é um livro de ficção, mas que o Solzhenitsyn escreveu inspirado na sua experiência como prisioneiro num gulag, ou seja, num campo de trabalho forçado soviético. E ele vai falar também sobre a rotina lá. É tudo muito parecido, tá? Eu imagino que haja diferenças importantes entre ficar num campo de trabalho forçado e num campo de extermínio, mas assim, a dinâmica é muito parecida, assim, condições de habitação muito precárias, doença, muito frio, trabalho extenuante, alimentação mais do que precária, desconfiança, uma solidão imensa, ter de contar somente consigo mesmo. Enfim, então também outra experiência que eu acho importante de apresentar, assim, juntas, né, essas leituras, porque elas mostram que o processo de desumanização do outro não é prerrogativa nem de esquerda nem de direita, né? Basta que a gente se descuide para que ela aconteça, né? É um risco grande, importante. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, se preparar, combater, cobrar, enfim, independente de quem esteja no governo, para que esse tipo de horror não volte a acontecer. Então foram essas as leituras, né, do mês. Me digam aí o que vocês leram esse mês, se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!